Hoje vou te propor um exercício. Relembre o momento em que se pegou pensando nos seus problemas, nos seus medos, nas suas incertezas, nas suas desilusões e decepções. Se você estiver passando por um longo período de incertezas, como desemprego, um negócio mal sucedido ou problema de saúde, isso poderá estar hoje bem presente na sua vida. Agora, olhe para seus pais, seus avós. Pode não parecer, mas dificilmente você enfrentou ou enfrentará todos os desafios que eles enfrentaram em suas vidas. Olá, eu sou Renato e nesse vídeo a gente vai falar sobre os obstáculos superados por nossos pais e os avós e quais lições podemos tirar desta trajetória. Voltando, para exercitar nossa imaginação, vamos criar a cronologia de uma pessoa nascida em 1920 e que tenha vivido pelo menos até aos 80 anos, isto é, que tenha vivido pelo menos até o ano 2000. Para ficar ainda mais claro para você, vamos supor que esta pessoa seja seu avô, o que hoje pode ser uma realidade sua. Já parou para pensar o que esta pessoa, ou seja, seu avô, viveu? Observe. Em 1929, seu avô era uma criança de apenas 9 anos, quando houve a quebra da Bolsa de Valores de Nova York e consequente quebra da economia dos países que faziam negócios com os Estados Unidos. Como os Estados Unidos eram o maior comprador de café do Brasil na época, houve uma queda absurda do preço do café brasileiro, fazendo que os produtores acumulassem enormes prejuízos. O governo ficou tão desesperado, mas tão desesperado com a crise, que comprou toneladas de café destes produtores para simplesmente queimá-los e fazer a economia girar artificialmente. A recuperação da economia se iniciou somente 3 anos depois, fazendo as pessoas de nosso país passarem por longos períodos de miséria. Em 1939, 6 anos depois do início da recuperação da economia dos Estados Unidos e quando o Brasil estava quase nos trilhos, seu avô, agora com 19 anos, presenciara o início da Segunda Guerra Mundial, que em 5 anos matou 2,5% da população mundial, o que hoje seria cerca de 188 milhões de pessoas mortas. Esta guerra também devastou a economia mundial, trazendo para praticamente todos os países do mundo mais miséria, fome, doenças e consequentes mortes indiretas de pessoas que estavam fora do conflito. Some para seu avô mais de 6 anos de sofrimento após este período, com as incertezas que esta guerra proporcionara. Em 1941, mesmo antes do final da Segunda Guerra, seu avô, agora com 21 anos, assistiu um momento marcante no qual foi disponibilizada uma droga chamada penicilina. Mas esta foi uma boa notícia, não? Na realidade, excelente. Porém, imagine, por pelo menos 21 anos, seu avô com certeza viu amigos, familiares, talvez até os próprios pais, morrendo com doenças não tão graves como sífilis e outras infecções, no qual hoje podem ser tratadas com maior eficácia, mas que na época não era possível pela ausência deste medicamento. Observe que hoje você nem se importa que a penicilina exista. Note que, até este ponto do vídeo, só falamos de 25% do tempo de vida de seu avô. E já é notável os tenebrosos momentos de incertezas caso ele vivesse somente até aqui. Mas, voltemos ao exercício inicial. Ele viveu até os 80 anos e gastaríamos horas detalhando os momentos mais difíceis da história que ele viveu, como a Revolução de 64, a crise de petróleo dos anos 70, a estagnação da economia dos anos 80, o congelamento de preços e posterior falta de alimentos em 1986, o confisco da poupança em 1990, hiperinflação e o pânico generalizado pelo surgimento da AIDS. Ainda teve, no seu último ano de vida, isto é, em 1999, a desvalorização do real, que tornou a dívida de muitos brasileiros impagável por esta estar atrelada ao dólar. Também lembre-se que seu avô teve que criar cerca de 10 filhos, tendo algum deles morrido pela inexistência de sistema de saúde daquela época. Ele também teve que trabalhar praticamente de domingo a domingo e mas muitas vezes passou temporadas inteiras plantando e cultivando a lavoura para, após o período de colheita, vendê-la por um preço muito baixo.
E esta pessoa que passou por tudo isso viveu por 80 anos. Ou seja, todos esses acontecimentos, esses obstáculos, não a mataram, não a abalaram, nem a exterminaram. Talvez uma vida como essa retrate a frase que diz que o que não nos mata nos deixa mais forte. E a mensagem final deste vídeo é para você. Entenda suas limitações, não tenha medo de assumir seus erros, viva no presente e acredite no seu potencial. O que eu sei é que você, eu, seus pais, seus avós, sua família, quem você ama, passamos diariamente por desafios que parecem intermináveis. Mas quando ouvimos um pouco da trajetória de nossos familiares, nos despertamos e notamos a força que nos acompanha a cada dia e percebemos, ao olhar pela janela, que a vida continua e o tempo não para. Meu último recado para você: viva no presente, esforce-se e torne-se melhor. Porque a única certeza que temos é que a vida nos proporcionará muitas e muitas surpresas. Por fim, seja antifrágil.